Glória a Deus. Graças e paz a toda a igreja, amém? O Senhor é bom, amém, igreja? O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, e Ele que tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Isso é tremendo, né, amados? Lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz que a adoração não cessa. A adoração não cessa, pastor. E eu fico pensando, o que é que os anjos veem de fato, que os fazem se prostrar, que os fazem declarar santo, fazem os anciãos ao todo tempo se prostrarem diante de Deus e não se cansarem, não se cansam. Em todo tempo declarando santo, santo. Só pode ser algo sublime demais, algo maravilhoso demais, que nós não temos vontade de parar de adorar e de clamar e declarar que Ele é santo e que Ele é soberano. Quantos aqui já viram aquele filme O Peregrino? Baseado no livro lá do John Bunyan. É um filme assim, muito interessante, porque ele conta a história do cristão, a trajetória do cristão e os desafios que vão aparecendo ao decorrer dessa caminhada, ao decorrer dessa jornada. Interessante que eles vão personificando as coisas, tipo assim, as tentações, as tribulações, elas vêm em forma de pessoas, como forma de confrontar a vida do cristão. Mas o que eu acho interessante naquele filme é que depois do cristão lá, a pessoa, o personagem do cristão, depois de ele ter passado vários desafios, e ele já está assim à porta já do reino, prestes a chegar já nas regiões celestiais ali no reino. E lá no filme fala que já havia ali os iluminados, acho que os iluminados, eu não me lembro bem, eram como os anjos que cuidavam já das fazendas que estavam em volta ali do reino, que faziam parte daquele rei, que pertenciam àquele rei. E um daquelas pessoas ali que estavam cuidando ali daquelas fazendas que pertenciam ao rei, perguntam para o cristão, mas o que você mais quer? O que você mais deseja? Ele fala assim, o que eu mais desejo é ver o rei. É o que eu mais quero. Esse é o desejo mais intenso do meu coração. Ver o rei, conhecê-lo. Então que esse de fato seja o desejo mais primordial nos nossos corações. Muito mais do que alcançar qualquer posição, qualquer bênção, que o desejo do nosso coração seja ver o rei, seja estar na presença do rei. Quando na quarta-feira nós estávamos comentando aqui, que o Bruno até comentou, né, assim, já é uma caminhadinha longa com o Senhor, desde quando eu me converti em 2001. Então, esse ano vai fazer 19 anos que eu estou que o Senhor me recebeu como membro da família dele, que ele vem trabalhando na minha vida, né, dentre erros, dentre acertos, porque a vereda do justo ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito, dentre erros, acertos, e cair, levantar e continuar e perseverar até que o Senhor complete a obra que Ele começou na minha vida. Quando eu estava preparando essa ministração, Deus começou a me lembrar, ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, de fatos da minha vida. Porque uma das coisas que Paulo orienta os irmãos da igreja, fala assim, olha, irmãos, lembrai-vos de onde vocês estavam. Uma das coisas que nós devemos sempre é nos lembrar da situação que nós estávamos anteriormente sem Cristo e a forma como Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então devemos sempre nos lembrar disso. Aquilo que é o motivo que deve trazer mais alegria nos nossos corações deve ser a alegria da salvação. Alegria de saber que nós estamos destinados a uma trajetória, a uma vida de inferno. Uma vida de inferno é uma vida sem Deus, é uma vida distante de Deus. Porque tudo aquilo que é feito distante de Deus se torna inferno nas nossas vidas. Porque sem Deus não há luz, sem Deus não há luminosidade, não há clareza. Sem Deus só há trevas, porque Deus ele é luz. E a palavra de Deus nos diz que se Deus é luz, não há comunhão com as trevas. Então uma vida sem Deus é uma vida sem luz.
É uma vida em trevas. E Deus começou a me lembrar de quantas coisas Deus já fez na minha vida ao longo de todo esse processo, de todo esse projeto. Por que eu estou falando isso? Porque eu não acredito em evangelho sem testemunho. Eu não acredito em evangelho sem testemunhar, sem vivência, sem intimidade. Então, das coisas que nós compartilhamos aqui, nós temos que declarar daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos. Por que as pessoas ficavam admiradas da forma como Jesus ele ensinava? Porque Jesus ensinava como tendo autoridade, como alguém que tem conhecimento, clareza daquilo que está falando. Como alguém que estava falando de algo que ele estava vivendo. E assim também deve ser a palavra de Deus nas nossas vidas. Tanto é que o Senhor ele nos diz que Ele nos chama para sermos testemunhas daquilo que nós vemos, daquilo que nós experimentamos, sermos testemunhas desse reino e desse rei que é maravilhoso, que é poderoso para transformar as vidas das pessoas, assim como Ele tem se transformado a nós. Lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele começa o seu ministério, depois de ter passado lá Mateus escreve lá a tribulação que Jesus passou, a tentação de Jesus lá, sendo tentado pelo diabo. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele fala assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus ele vem para trazer a inauguração de um reino, de um novo tempo, de um novo momento agora para a vida das pessoas. Jesus agora ele vem e fala, olha, é chegado a vocês, está à porta, é chegado a vocês agora uma nova realidade, um novo tempo, um novo momento, que é a chegada do reino de Deus, do reino dos céus. Ora, se é um reino, existe um rei, é verdade. Relativamente tem que ter um rei nesse reino. E existem algumas características que são inerentes a esse reino. Eu destaquei alguma delas aqui. A primeira é essa. Se é um reino, existe um rei, existe um governante. Existe alguém que é superior, alguém que direciona, alguém que comanda, alguém que edita leis, alguém que estabelece decretos. Se é um reino, existem servos, existem súditos, existe todo um povo que faz parte desse reino. De maneira que esse povo está abaixo da autoridade desse rei, que governa e que estabelece todas as coisas com o poder e com o decreto da sua palavra. Outra característica muito importante desse reino, as leis. Dentre essas leis, a lei mais importante desse reino que Jesus vem inaugurar é a lei do amor. Essa é a lei mais importante desse reino. A segunda lei, também mais importante desse reino, é a humildade. A terceira lei é a obediência. Eu listei aqui apenas algumas leis, das quais eu entendo serem as mais importantes desse reino, dessa nova realidade, desse novo momento, desse novo tempo que Jesus vem inaugurar. Relembrando, se é um reino, existe um legislador, um governador soberano. Existem leis, existem decretos, e esses decretos devem ser obedecidos.
E dentro desse reino, a lei mais importante é o amor. A segunda, não menos importante, a humildade. E a terceira, a obediência. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse trecho é um trecho emblemático da palavra de Deus, porque fala... Quando nós chegamos aqui no versículo 16, nós vemos que, eu penso que não havia uma palavra que pudesse expressar tamanha intensidade do amor de Cristo. De maneira que João aqui ele fala assim, olha, Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu penso que faltou uma palavra, não há palavra que consiga descrever a intensidade desse amor, a imensidão desse amor.
Não há palavra que consiga, de uma certa forma, quantificar a intensidade desse amor que levou Deus a entregar o seu Filho unigênito para morrer por nós. A palavra de Deus nos diz que esse homem chamado Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus à noite. A palavra descreve que ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele era alguém importante. Tanto é que Jesus ali no confronto, quando ele está falando com ele, Jesus se denomina, fala com ele que ele é um mestre. Ou seja, ele é alguém que ensinava. Poderia ser um professor de teologia naquela época, um professor do Pentateuco, um professor do Antigo Testamento. Às vezes fica aquela pergunta, por que Nicodemos? Às vezes algumas pessoas pensam, ele era um principal, então foi se encontrar com Jesus à noite, porque estava com medo, ou estava com vergonha, não queria se expor, não quero entrar nesse mérito, até porque a palavra de Deus não deixa claro o motivo que levou aquele homem a se encontrar com Jesus. Mas o fato é que aquele homem estava em trevas. Aquele homem precisava ter o entendimento dele transformado acerca daquilo que eram as realidades do reino de Deus. Por mais que ele se apresente, chegue diante de Jesus e fala, Rabi, ou seja, ele chega diante de Jesus e fala, mestre, nós sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor tem feito se Deus não for com ele. Ora, o que Jesus estava fazendo naqueles dias? Jesus estava fazendo coisas para além das capacidades humanas. Para além daquilo que eu e você naturalmente somos capazes de fazer. Jesus estava multiplicando pães de uma maneira sobrenatural. Jesus estava expelindo demônios. Quem, senão Deus, tem autoridade para expelir demônios? Jesus estava curando a enfermidade das pessoas, coxos estavam andando. E até mesmo mortos estavam sendo ressuscitados. Coisas para além das capacidades humanas. Coisas que de nós mesmos não conseguimos fazer. E aquele homem chega diante de Jesus e fala, mestre, Deus é com o Senhor. Nós reconhecemos isso. Porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. Fale para o seu irmão, Jesus conhece todas as pessoas. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. Jesus se volta para aquele homem e fala para ele assim, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode perceber das coisas do reino se não nascer de novo. Jesus responde para ele, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eles começam a entrar ali num debate, porque aquele homem não estava entendendo. Aí Jesus fala para ele assim, olha, aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele homem pergunta para Jesus assim, mas como que pode ser isso? Será que alguém pode voltar ao ventre de sua mãe? Como que é isso? E Jesus fala para ele assim, aquele que não nascer da água e do Espírito. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, volta um pouquinho lá em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Para que nós possamos compreender um pouco melhor essa resposta que Jesus dá a Nicodemos. Ezequiel, capítulo 36.
verso 25. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. O que Jesus está dando aqui para Nicodemos? Jesus está dando uma resposta teológica para Nicodemos. Jesus está usando aqui uma linguagem de maneira que Nicodemos pudesse compreender o que ele estava falando. De maneira que ele pudesse entender, aquele mestre pudesse entender o que é que Jesus estava falando. Então Jesus ele usa uma figura que Nicodemos pudesse compreender. Porque em Ezequiel, na palavra de Deus nos diz, aponta para essa nova aliança, para esse novo tempo, daquilo que Deus haveria de promover na vida do povo. E Deus iria promover na vida do povo. Onde Deus fala que ele aspergiria água para purificação dos pecados, onde Deus fala que ele poria dentro das pessoas, nesse novo tempo, um novo espírito, onde Deus daria às pessoas um novo coração. E é interessante que Jesus, ao longo dessa conversa, Jesus fala para ele assim: olha, eu fico admirado de você sendo mestre em Israel, você não compreenda essas coisas. E olha que eu estou falando para você apenas de coisas terrenas. Então, se eu começar a falar das coisas espirituais, então, das coisas celestiais, você vai surtar. Eu acho interessante, quando Jesus, num determinado momento, ele chega para os discípulos e fala para eles assim, ó: olha, eu ainda tenho muitas coisas para revelar para vocês, mas vocês não suportariam. A estrutura de vocês não aguentaria. A estrutura psicológica, psíquica de vocês, o entendimento de vocês não iria suportar. E Jesus se vira para aquele homem e fala: eu estou falando para você de coisas simples, coisas terrenas. E você sendo mestre, você não está entendendo. Jesus ele usa uma outra figura do Antigo Testamento para trazer um entendimento mais claro para a vida daquele homem. Quando Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito, que Deus foi levando aquele povo para a terra que ele havia prometido, uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma nova realidade que Deus estava levando aquele povo, havia tirado eles da servidão lá, da humilhação, da escravidão. E a palavra de Deus nos diz que o povo, ele se levantou contra Deus, se levantou contra Moisés. E começou a murmurar. Amados, é interessante porque aquele povo viu tantas coisas. Deus fez tantas coisas sobrenaturais. E aqui eu faço um adendo que não é por ver coisas sobrenaturais que nós vamos ser transformados. Não é pela intensidade de moveres sobrenaturais de Deus que vão ser capazes de transformar os nossos corações. Porque se fosse assim, aquele povo que saiu do Egito lá, escravo, quantas pragas Deus mandou naquele lugar? Quantos sinais Deus fez na vida deles? Amados, é tão impressionante, toda vez que eu me lembro disso, é maravilhoso demais que a palavra de Deus nos diz que no deserto, no deserto, à noite, a temperatura é abaixo de 0 grau, muito frio. E a palavra de Deus nos diz que toda noite Deus preparava uma coluna de fogo
que ia acompanhando aquele povo, para aquele povo não morrer congelado no deserto. E a gente sabe também que no deserto, de dia é o quê? É um sol escaldante, acima dos para lá dos 40 graus. E o que Deus fazia? Deus preparava uma nuvem, para que eles não se queimassem, para que eles não morressem queimados e desidratados. A palavra de Deus diz que à medida que eles iam caminhando, os filhos iam caminhando, pastor, não tinha problema de roupa, de sapato, por quê? Porque o sapato ia crescendo junto, a roupa ia crescendo junto. Sobrenaturais. Sabe o que eles faziam todo dia de manhã? Eles não tinham nenhum trabalho de preparar o pão. Sabe o que acontecia? Todo dia de manhã, eles acordavam cedo, o pão estava lá. O maná, a palavra de Deus diz que o maná brotava na relva, na grama, lá, o maná brotava. Todo dia tinha um pão. Então não é pela quantidade de sinais e prodígios e maravilhas que nós vemos que vão ser capazes de transformar os nossos corações. Porque se fosse assim, aquele povo tinha sido transformado. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele povo se levantava contra Deus. E que houve um momento ali na trajetória, no meio do deserto, eles começaram até a falar, não, Deus nos tirou lá do Egito para nos fazer morrer aqui nesse deserto. E eles começaram até a reclamar de um dos sinais de Deus, que era o maná, e aí nós estamos fartos desse maná. E a palavra de Deus nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que viessem serpentes e picassem aquele povo, de maneira que aquele povo começou a morrer por conta do veneno das serpentes. Devido à insubordinação dos seus corações, a obstinação dos seus corações, as murmurações dos seus corações duros. Seus corações rápidos em se esquecer daquilo que Deus havia feito já por eles. Corações rápidos a se esquecer da promessa de Deus. Corações rápidos em se esquecer que Deus é fiel, que Deus não mente, que Deus não precisa mentir para ninguém, que Deus não precisa enganar ninguém, que Deus não precisa iludir ninguém. Então a ira do Senhor se acendeu e Deus fez com que serpentes viessem e picassem aquele povo. De maneira que o povo começou a clamar a Moisés para que Moisés pudesse resolver aquela situação. Então Moisés foi falar com Deus. Deus falou para que Moisés preparasse. Moisés fizesse uma serpente e colocasse, fizesse um poste, colocasse aquela serpente lá, para que quando as pessoas fossem picadas, elas pudessem olhar para a serpente e serem curadas ali do veneno daquela serpente. E Jesus então ele fala isso para Nicodemos. Olha, Jesus ele usa essa figura da serpente para de uma certa maneira trazer uma luz ao entendimento daquele homem que não estava entendendo o que ele estava falando. Ele fala assim, olha, assim como a serpente foi levantada lá, para que aqueles que haviam sido picados pelo veneno da serpente pudessem olhar para a serpente e serem curados, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí ele fala, ele continua, né? De maneira que para que todo aquele que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, há um reino chegado a nós. Há uma nova realidade chegada a nós, na qual nós temos o livre acesso para desfrutar das virtudes desse reino. Onde nós temos o privilégio de não precisarmos mais vivermos agora sob o domínio do reino das trevas. Por que eu falei das características desse reino? Quando eu elenquei essa questão dessas leis, onde eu coloco a lei mais importante é o amor.
que é pelo amor de Deus que nós somos salvos, que nós somos restaurados. E esse amor de Deus, ele não é algo condicional. Deus não impõe condições para nos amar. Se você fizer assim, você vai ser amado. Se você não fizer, você não vai ser amado. É um amor que nos constrange. É um amor constrangedor. Eu acho maravilhoso quando o Senhor ele fala assim, olha, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É algo inexplicável. Às vezes a gente fica querendo achar uma explicação para tudo, né? Não, vou uma explicação para o amor de Deus. Não, amados, é algo inexplicável. Quantos aqui se sentem amados? Você se sente amado por Deus? Talvez muitos de nós aqui presentes, às vezes não nos sentimos amados por Deus. Por conta, às vezes, dos desafios que nós enfrentamos, às vezes por conta das frustrações que nós temos ao longo da nossa trajetória. Deixa eu te falar uma coisa, as frustrações são coisas essenciais no decorrer da nossa trajetória. Porque a frustração está ali atrelada à humildade, que é uma das principais leis desse reino. Lá em Filipenses, Paulo diz assim, no capítulo 2, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, ele não tomou aquilo como privilégio, mas ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Se tornando humilde, morrendo vergonhosamente numa cruz. Muitas vezes a gente quer ser humilde, mas a gente não quer perder. A gente não quer ser frustrado. Deus nos frustra para trabalhar o nosso caráter. É por isso que Deus nos frustra. O tratamento de Deus, as frustrações, elas são totalmente essenciais. Não adianta querer achar que nós vamos vencer sempre. Não, querido. Isso é uma utopia, isso é uma ilusão. Não adianta querer achar que nós vamos acertar sempre. Não. Não adianta acharmos que é porque nós fazemos as coisas certas que muitas vezes nós não seremos atingidos. O que é o certo? O que é o errado? Quem que determina o que é certo e o que é errado? Você? Eu? Quem determina o que é certo e errado é Deus. Deus é quem determina, Deus é quem sabe o que é certo e o que é errado para nós. Quando Jesus estava lá prestes a ser entregue, né, que ele estava lá no Gólgota, no Getsemane lá, e a palavra de Deus nos diz que chegaram aquele monte de soldados, né? O traidor foi Judas, deu um beijo em Jesus, para prender Jesus, e a palavra de Deus nos diz que Pedro, ele sacou da espada, e deu uma cacetada na orelha do soldado, né? A palavra de Deus até, não sei se é Lucas que cita, ou Marcos que cita o nome do soldado, Malco. E Jesus fala para ele assim, peraí, você não está entendendo. Você acha que eu não poderia orar que agora o meu Pai enviaria miríades de anjos? Mas o meu reino, ele não funciona dessa forma. O reino de Deus não funciona dessa forma, irmãos. Na violência, na arrogância, na brutalidade.
Quantas vezes nós somos brutos? Quantas vezes nós somos arrogantes? Quantas vezes nós somos ignorantes? Quantas vezes? E sabe o que não nos faz parar? É saber que Ele nos ama. Mesmo sendo assim, Ele nos ama. E Ele nos conduz a sermos transformados cada vez mais. Ele nos conduz à transformação. É o fato de saber que Ele há de completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Isso são virtudes, são características que, se a gente olhar no nosso contexto atual, vão totalmente contra aquilo que são as coisas que são nos expostas por esse mundo atual. Onde os mais fortes sobrevivem, né? Onde muitas pessoas pensam que os mais fortes sobrevivem. O que vale é eu ser realizado, o que vale são as minhas realizações, o que vale é eu alcançar, é eu chegar, é eu. O que importa sou eu. Jesus fala, não, esse não é o meu reino. Esse reino não é o meu. Esse era o que eu queria compartilhar com os irmãos. Há um reino que não virá, irmãos. Há um reino que já foi estabelecido no nosso meio, a qual nós fazemos parte. E fazemos parte desse reino não por causa dos nossos erros ou por causa dos nossos acertos. Foi porque Ele nos amou primeiro. Foi porque Ele enviou o Filho unigênito dEle para morrer no nosso lugar. Então, simplesmente, nós só precisamos arrepender dos nossos pecados. Tomar sobre nós essa roupa da humildade. E deixarmos sermos transformados por Deus a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Tendo sempre como principal alegria nos nossos corações o fato de ter sido aceitos por Ele. A alegria da salvação. A alegria da salvação. Muitas pessoas frustradas por conta das frustrações. Nunca se esqueça, a frustração é parte essencial do forjar do caráter de Deus ao longo da nossa trajetória. O Salmo 23, ele é um salmo emblemático, porque ele diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amado, se é nada mesmo. Não vai faltar o pão, mas também não vão faltar as lutas, não vão faltar as angústias, não vai faltar nada, para que sejamos completos na obra do Senhor, amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça por um instante, quero ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque isso não está condicionado aos nossos erros, não está condicionado aos nossos acertos. Não está condicionado, ó Deus, àquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Isso é tão simplesmente graça redentora do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por todas as promessas do Senhor para nós. E tudo aquilo que o Senhor tem nos dado o privilégio de
experimentar ao longo desses dias. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, ó Deus, porque mesmo quando somos frustrados, essa frustração, ó Deus, não é porque o Senhor queira nos diminuir, ou porque o Senhor queira nos destruir. É tão simplesmente, ó Deus, fruto do processo do forjar do caráter do Senhor em nós. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, a presença do Senhor, ela nos constrange, o amor do Senhor nos constrange e nos conduz a cada vez mais a sermos transformados. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por estarmos nesse processo de transformação. Obrigado por estar conosco e não nos deixar, não nos desamparar, mesmo quando somos brutos, mesmo quando agimos de maneira ignorante, mesmo quando nós temos atitudes, ó Deus, que não condizem com aquilo que nós somos, daquilo que nós somos alcançados no Senhor. Deus, obrigado por esse imenso amor que o Senhor tem para com as nossas vidas. Esse amor de maneira tal que fez o Senhor entregar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Obrigado, ó Deus, porque podemos ver, ó Deus, em parte, mas sabemos que haverá um dia em que nós poderemos conhecer plenamente, porque nós somos Teus. Nós somos Teus, Senhor. E o Senhor não nos abandona. O Senhor não vai nos deixar ficar no meio do caminho, mas o Senhor há de nos conduzir a bom termo, até completarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por ter nos justificado. No Senhor nós somos justificados dos nossos pecados. E essa caminhada nossa continua. Ó Deus, e se podemos viver, queremos viver o hoje. Queremos viver o hoje. Se temos coisas para apresentar diante do Senhor aqui, nos arrependermos, queremos fazer isso hoje. Porque entendemos que hoje, uma vez mais, a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos levantar como aqueles que são testemunhas desse amor redentor, dessa graça maravilhosa e desse reino que já foi inaugurado, que está presente no nosso meio, onde o Senhor governa sobre todas as coisas. No santo nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia.